A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Que bom ter vocês com a gente de novo. É uma alegria, viu? A gente agradece muito essa chance de abrir a palavra de Deus juntos. Hoje, a nossa conversa, nosso estudo, vai ser sobre a terceira lição de um livro, olha, muito bom. O mínimo que precisamos saber como genuínos cristãos. É um material escrito pelo pastor Patrick Antônio Rosa. A gente aproveita para mandar um grande abraço para ele, viu, pastor Patrick? E agradecer por essa obra que tem nos ajudado tanto. E o tema de hoje, gente, é central. É a base de tudo, eu diria, o novo nascimento. Sabe, não dá para falar de vida cristã de verdade sem tocar nesse ponto. O próprio Senhor Jesus, ele foi direto, né? Naquela conversa com Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 7, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Veja bem, não é opcional, é necessário. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Vamos tentar entender isso melhor hoje? Exatamente isso. Uma frase curta, mas nossa, com um peso enorme. E como você disse, é o próprio Jesus falando. Um pouco antes, no versículo 3 do mesmo capítulo de João, ele já tinha dito que sem nascer de novo, a pessoa não pode nem ver o reino de Deus. Interessante isso. Não só entrar, mas ver. Então, como Nicodemos ficou confuso na hora, como assim nascer de novo, voltar para a barriga da mãe? Muita gente hoje ainda se pergunta, né? Mas Jesus explica que não é bem isso. Não, claro que não. Ele usa essa imagem forte para falar de algo espiritual. E o texto-chave para a gente entender é esse mesmo João, capítulo 3, ali dos versículos 1 a 10. É ali que Jesus desenrola essa ideia para o Nicodemos, certo? O que a gente pode tirar dali como primeiro ponto? Bom, Jesus vai mostrando para Nicodemos, com toda a paciência, né? E o primeiro ponto fundamental que ele liga ao novo nascimento, ali pelos versículos 4, 5 e 6, é a ideia de uma purificação, uma limpeza bem profunda. Purificação. Isso. E ele fala que é algo feito pela água e pelo Espírito. Água e Espírito já tira totalmente da ideia física, né? Aponta para algo espiritual. Uma limpeza mesmo, como você disse. Exatamente. E para a gente entender por que a gente precisa tanto dessa limpeza, é bom lembrar como a Bíblia descreve a nossa situação antes disso, sabe? Sei. A nossa condição natural, digamos assim. Isso. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, nos versículos 2 e 3, ele não alivia, não. Ele diz que a gente andava segundo o curso deste mundo. Pior, segundo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer, influenciados por um sistema totalmente contrário a Deus. Pesado isso. E continua. Vivíamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, que estavam desalinhados de Deus. Aí vem a conclusão forte. Éramos, por natureza, filhos da ira, igualzinho aos outros que não conheciam a Deus. Filhos da ira, uau! Isso reflete bem a ideia de separação, de inimizade com Deus por causa do pecado original, né? Uma herança que todo mundo carrega. Exato. Mostra que o problema não é só uns errinhos aqui e ali, uns maus hábitos. É a nossa natureza interior que está corrompida, digamos assim, inclinada para o mal, em inimizade com Deus. Por isso não adianta só tentar melhorar por fora, né? Precisa dessa transformação interna, dessa purificação que vem de Deus. É isso aí. Nossos esforços, nossa boa vontade não dão conta de mudar essa natureza. Por isso Jesus fala de nascer de novo, do Espírito. Fica claro que é uma obra divina mesmo, a gente não consegue fazer isso sozinho. De jeito nenhum. E Paulo, de novo, ele reforça isso de um jeito lindo lá na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele fala que Deus nos salvou. E atenção, não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, não foi porque a gente mereceu, fez por onde. Importante frisar isso, né? Muito. Foi segundo sua misericórdia. E como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que palavras fortes. Lavar, regenerar, renovar. É uma limpeza que gera algo novo, que restaura de verdade. É um recomeço total. Total. E tem um detalhe crucial. Isso acontece mediante a fé e a obediência do pecador arrependido. Quer dizer, a ação é do Espírito, mas ela é aplicada em quem responde.
em quem se arrepende e crê. Então, o que isso significa na prática? Que nascer de novo não é só, sei lá, concordar com umas ideias ou começar a ir na igreja. Não mesmo. É uma experiência real, né? Uma transformação por dentro, uma limpeza que nos liberta daquele jeito antigo de viver, dominado pelo pecado, e nos conecta com Deus de verdade. Perfeito. É uma mudança de identidade, de natureza que o Espírito faz. Ok, esse é o primeiro ponto. Purificação pelo Espírito. Aí, seguindo a conversa lá em João 3, a gente chega no versículo 8. Jesus usa uma imagem muito interessante ali, a do vento. Ah, sim. Essa é fantástica. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Essa comparação sempre me fez pensar muito. É uma analogia poderosa mesmo. Pensa bem, o vento, a gente não vê o vento, certo? Não dá para saber exatamente de onde ele vem, para onde ele vai, a gente não controla. Verdade. Mas alguém duvida que o vento existe? Ou que ele tem força? Claro que não. A gente ouve o barulho dele, sente ele no rosto, vê o que ele faz nas árvores, no mar. A gente vê os efeitos, né? Exato. E Jesus está dizendo, a ação do Espírito Santo em quem nasceu de novo é assim, é parecida. A gente não vê o Espírito com os olhos da cara, mas a gente percebe a atuação dele. Como assim? A gente sente a presença, o consolo, a direção que ele dá. E a gente vê a obra dele transformando a nossa vida, mudanças que não vêm da gente, desejos novos, um caráter sendo moldado, convicções firmes. E a gente vê isso também na vida de outras pessoas que nasceram de novo. Entendi. E tem a parte da direção também, né? Como o vento que guia um barco. Isso. O Espírito Santo passa a guiar, a conduzir a vida de quem nasceu de novo. Tem uma direção nova, que não vem da gente. É uma dinâmica diferente. Isso me leva a pensar na questão da entrega, da confiança. Se a gente é guiado por essa força que a gente não controla, que nem sempre entende para onde está indo, isso exige muita confiança em Deus, não? Uma entrega mesmo. Com certeza. A implicação prática dessa analogia do vento é exatamente essa. Nascer de novo envolve abrir mão do controle, é confiar que Deus é soberano, que Ele sabe o que faz. É permitir que o Espírito Santo guie a gente, mesmo quando o caminho parece meio estranho ou a gente não entende tudo. É aprender a andar por fé, né? Andar por fé, sensível à voz dele, à direção dele, mesmo que não faça sentido para nossa lógica humana às vezes. É uma vida de total dependência. Ok, então temos a purificação pelo Espírito e essa entrega à soberania e direção dele como o vento, mas tem um terceiro ponto crucial que Jesus traz ali para o Nicodemos, né? Especialmente dos versículos 10 a 15. Tem sim. Ele usa outra imagem forte resgatando uma história lá do Antigo Testamento, aquela da serpente de bronze no deserto. Tá lá em Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Rapidinho. O povo de Israel estava no deserto reclamando de tudo, murmurando contra Deus, contra Moisés. Típico. Pois é. Aí, como consequência, Deus mandou umas serpentes venenosas e muita gente começou a morrer picada. O povo caiu em si, se arrependeu, pediu para Moisés orar. Moisés orou e Deus deu uma instrução bem diferente. Qual foi? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, igual às que estavam picando o povo, e colocar ela bem no alto, numa haste, e a ordem foi: quem for picado, se olhar para essa serpente de bronze, vai viver. Que coisa, hein? Um remédio bem... Simbólico. E funcionou. Funcionou. Quem olhava, com fé na palavra de Deus dita por Moisés, era curado. E aí que tá a ligação que Jesus faz. É profunda. Qual é a ligação? Jesus diz lá em João capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, ele mesmo na cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nossa, que paralelo. É incrível, né? Assim como os israelitas estavam condenados a morrer fisicamente pelo veneno do pecado deles, a murmuração, e precisavam olhar com fé para a serpente levantada para serem curados. Nós também, condenados espiritualmente pelo veneno do nosso pecado, precisamos olhar com fé para Jesus Cristo, levantado na cruz.
Então aquele olhar para a serpente não era mágico. Era um ato de fé e obediência na promessa de Deus naquele momento específico. Exatamente. E o nosso olhar para Cristo na cruz? É a mesma coisa. É um olhar de fé. É reconhecer, ali naquele sacrifício está a minha única esperança. Ele levou o meu veneno, o meu pecado. Esse olhar de fé nos livra da condenação eterna, da separação definitiva de Deus, que Apocalipse chama de segunda morte, lá no capítulo 21, versículo 8. Entendi. Não é olhar para nós mesmos, para os nossos méritos. De jeito nenhum. É direcionar toda a confiança unicamente para a obra que Cristo fez na cruz. Crer nele. Faz todo sentido. Como o autor de Hebreus fala, né? No capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. O foco é total nele. Exato. Então, a aplicação prática disso é muito clara. A fé ativa, pessoal, confiante no sacrifício de Jesus na cruz é essencial. É indispensável para o novo nascimento e para a salvação. Não tem outro jeito. É crer nele. Ponto final. Ok, então resumindo o que Jesus ensinou ali. O novo nascimento é essa obra de Deus que envolve a purificação pelo Espírito, a entrega à direção de Deus e a fé total no sacrifício de Jesus. Uma transformação radical lá na raiz. Mas como que isso aparece no dia a dia? Como a gente vê que isso aconteceu? Boa pergunta. A lição do pastor Patrick, que a gente está seguindo, ela destaca que tem umas evidências, uns sinais claros na vida de quem nasceu de novo, né? Exatamente. O novo nascimento não é algo escondido, que não muda nada por fora. É uma mudança tão profunda lá dentro que, inevitavelmente, ela dá fruto. Ela aparece. Frutos. Isso. Essas evidências que a lição traz são, na verdade, manifestações daquilo que Paulo chama de fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas começam a aparecer, a caracterizar a pessoa. São a prova de que algo aconteceu por dentro. Entendi. Então vamos ver essas evidências. A primeira que a lição aponta é: a pessoa passa a ter novos princípios guiando a vida dela. Como assim? Olha, a relação da pessoa com Deus e com a palavra muda completamente. Primeiro, ela agora está em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. E isso significa, já nenhuma condenação há. A posição dela diante de Deus mudou radicalmente. Isso é libertador. Demais. Segundo, a palavra de Deus vira a autoridade máxima, a bússola da vida dela. Aquele versículo do Salmo 119 ou 105 vira realidade. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia deixa de ser só um livro e vira regra de fé e prática. Na prática mesmo, nas decisões do dia a dia. Isso. E aí, claro, isso significa que a pessoa tem que abrir mão dos próprios conceitos, das próprias ideias, opiniões, filosofias, quando essas coisas batem de frente com o que a Bíblia ensina. É aquele chamado de Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os princípios de Deus passam a ser mais importantes que os nossos. É uma renúncia constante, mas que faz parte dessa nova vida, né? E a lição continua. A segunda evidência é que a forma de pensar também muda. A mente entra nesse processo todo. Sim, é uma consequência direta. Se os princípios mudam, a cabeça tem que mudar junto, né? A mentalidade. Paulo fala muito sobre isso. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz pra gente pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mudar o foco, né? Exato. Tirar o foco só do que é daqui, passageiro, e colocar nos valores eternos do reino. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23, ele fala pra gente se renovar no espírito do vosso entendimento. Não é só receber informação nova, é renovar o jeito de pensar, de processar as coisas. Uma reprogramação mental quase. Tipo isso. E Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dá aquele filtro ótimo, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente começa a ser reeducada para focar no que agrada a Deus. É uma batalha diária, essa da mente, com certeza. Mas faz parte. E eu imagino que,
com novos princípios e novos pensamentos, a terceira evidência seja quase automática: novas atitudes. O comportamento muda. É o resultado natural. A transformação não fica só na cabeça ou no coração. Ela transborda para fora, para as ações. Quem nasceu de novo passa a agir diferente. Paulo detalha super bem em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 24. O que ele fala lá? Ele fala para a gente se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E aí ele dá exemplos bem práticos. Deixar a mentira e falar a verdade. Ficar irado, mas não pecar. Resolver a raiva logo. Não roubar mais, mas trabalhar honestamente. Parar de falar palavrão ou coisa inútil, mas usar palavras que edificam os outros. Mudanças bem concretas. Muito. E continua. Abandonar amargura, raiva, gritaria, xingamentos, toda maldade. E no lugar disso, ser bondoso, ter compaixão, perdoar os outros, assim como Deus perdoou a gente em Cristo. Entende? Não é mais andar pelos impulsos da carne, do egoísmo, como Romanos 8, versículo 1 diz. É andar segundo o Espírito. As ações começam a refletir, mesmo que de forma imperfeita ainda, essa nova natureza que Deus colocou na gente. Nossa, fica muito claro mesmo. Esse assunto do novo nascimento, que a gente conversou hoje baseado na lição do pastor Patrick, não é só uma teoria, né? Não é só uma decisão mental ou um evento que acontece e pronto. De forma alguma. É uma transformação profunda, radical e necessária mesmo. Algo que só Deus faz pelo Espírito Santo e que a gente recebe pela fé em Jesus. E que muda tudo. Nossos princípios, nossos pensamentos e nossas atitudes. Exatamente. Uma transformação que redefine quem a gente é e como a gente vive. É o começo de uma vida nova de verdade, em comunhão com Deus. Bom, a gente agradece demais a sua companhia nessa nossa conversa sobre o novo nascimento. Foi muito bom mergulhar na lição 3 do livro O Mínimo que Precisamos Saber, como genuínos cristãos, do pastor Patrick Antônio Rosa. Que Deus continue abençoando muito o ministério dele. E a gente espera de coração encontrar vocês de novo no nosso próximo estudo, tá? Pra gente continuar crescendo junto no conhecimento dessa palavra maravilhosa de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar durante a semana, né? Se essas evidências, novos princípios, pensamentos, atitudes são as marcas dessa nova vida, como é que a gente pode, de propósito, cultivar isso, para que o fruto do Espírito Santo seja cada vez mais real na nossa vida? Fica aí a reflexão para a gente. A paz do Senhor.